Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Senhor, conceda-me, pelo Teu Espírito, as virtudes e a atenção necessárias para bem ler a Sagrada Escritura. Dá-me luz para entender, coragem para obedecer e amor para adorar-te. Que essa leitura me aproxime de Ti e me torne santo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. Chegaram então ao lado do mar, no território dos Gerazenos. Ao descer Jesus da barca, foi logo ter com ele, saindo dos sepulcros, um homem possesso de um espírito imundo. Ele tinha a sua morada nos sepulcros, e nem com cadeias o conseguiam prender, porque, tendo sido preso muitas vezes com grilhões e cadeias, tinha quebrado as cadeias e despedaçado os grilhões, e ninguém o podia domar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Porém, avistando Jesus ao longe, correu e foi adorá-lo. Então, clamando em alta voz, disse: Que tens tu comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia-lhe: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava-lhe insistentemente que o não expulsasse daquele país. Andava ali pastando ao redor do monte uma grande vara de porcos, e os espíritos suplicavam-lhe, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus deu-lhes logo essa permissão. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a vara, que era de cerca de 2000, precipitou-se com grande violência no mar, onde todos se afogaram. Os que andavam aparecendo por ali fugiram e foram espalhar a notícia pela cidade e pelos campos. E o povo foi ver o que tinha sucedido. Foram ter com Jesus e viram um homem que tinha sido atormentado pelo demônio, agora sentado, vestido e são do juízo, e tiveram medo. Os que tinham testemunhado contaram-lhes tudo o que tinha acontecido aos endemoniados e aos porcos, e começaram a rogar a Jesus que se retirasse do território deles. Quando subia para a barca, começou o que fora atormentado pelo demônio a pedir-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus não admitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve piedade de ti. Ele foi-se e começou a publicar pela Decápole quão grandes coisas lhe tinha feito Jesus, e todos se admiravam. Tendo passado Jesus novamente para a margem oposta na barca, concorreu a ele muita gente. Estava junto ao mar, quando chegou um dos príncipes da sinagoga, chamado Jairo, o qual, vendo, lançou-se a seus pés e pedia-lhe com instância, dizendo: Minha filha está nas últimas. Vem, impõe sobre ela a mão, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia e o comprimia. Então a mulher que 12 anos padecia um fluxo de sangue e que tinha sofrido muito com vários médicos, tendo gasto tudo quanto possuía, e que, longe de ter sentido melhoras, antes cada vez se achava pior, ao ouvir falar de Jesus, foi por detrás entre a turba e tocou a sua veste, porque dizia: Se eu tocar, ainda que seja só a sua veste, ficarei curada. Então, imediatamente parou o fluxo do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada do mal. E Jesus, percebendo na mesma hora que saíra dela uma força, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E os seus discípulos diziam-lhe: Tu vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? Jesus olhava em volta para ver que tinha feito isso.
Então a mulher, que sabia o que se tinha passado nela, cheia de medo e tremendo, foi prostrar-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus disse-lhe: Filha, a tua fé te sarou. Vai em paz e fica curada do teu mal. Ainda ele falava quando chegaram da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha morreu. Para que fatigar mais o mestre? Mas Jesus, tendo ouvido o que eles diziam, disse ao príncipe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do príncipe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Entrando, disse-lhes: Por que vos perturbais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E zombavam dele. Mas ele, fazendo sair a todos, tomou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que levava consigo e entrou onde a menina estava deitada. Então tomou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levanta-te. Imediatamente se levantou a menina e pôs-se a andar, pois tinha já 12 anos, e ficaram cheios de grande espanto. Jesus ordenou-lhes rigorosamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua pátria, e seguiram-no os de seus discípulos. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviram admiravam-se da sua doutrina, dizendo: De onde vem a este todas estas coisas que diz? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se operam tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Mas Jesus dizia-lhes: Um profeta só não é honrado na sua pátria, na sua casa e entre os seus parentes. E não podia fazer ali milagre algum, apenas curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus admirava-se da incredulidade deles e andava ensinando pelas aldeias circunvizinhas. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que não tomassem nada para o caminho, senão somente um bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro na cintura, mas que fossem calçados de sandálias e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes: Em qualquer casa onde entrardes, ficai nela até sairdes do lugar. E onde não vos receberem, nem vos ouvirem, retirando-vos de lá, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E tendo partido, pregavam aos povos que fizessem penitência, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e curavam-nos. Tendo ouvido estas coisas, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tinha tornado célebre, dizia: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso os prodígios operaram-se nele. Outros, porém, diziam: É Elias. E diziam outros: É um profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, ao ouvir isso, disse: É aquele João, a quem eu mandei degolar e que ressuscitou dos mortos. Pois Herodes tinha mandado prender João, tendo-o acorrentado no cárcere por causa de Heródias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual tinha casado ilicitamente. Porque João dizia a Herodes: Não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Heródias armava-lhe ciladas e queria levá-lo à morte. Porém não podia, porque Herodes, sabendo que João era varão justo e santo, temia-o e olhava-o com respeito, e pelo seu conselho fazia muitas coisas e ouvia-o de boa vontade. Mas chegando o dia oportuno, Herodes, no aniversário do seu nascimento, deu banquete aos grandes da corte, aos tribunos e aos principais da Galiléia. Depois que entrou na sala, a filha da mesma Heródias, e dançou e deu grande satisfação a Herodes e aos que consigo estavam à mesa, disse ele à moça: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: Que hei de pedir? E ela respondeu-lhe: A cabeça de João Batista. Retornando com toda a pressa à presença do rei, pediu-lhe: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista.
O rei entristeceu-se, mas por causa do juramento dos que com ele estavam à mesa, não quis desgostá-la. Então, enviando um verdugo, mandou-lhe trazer a cabeça de João num prato. Ele foi e o degolou no cárcere. Levando a sua cabeça num prato, deu à moça, e a moça deu à sua mãe. Quando souberam disso, seus discípulos foram e tomaram o seu corpo, e despuseram no sepulcro. Os apóstolos voltaram a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde à parte, a um lugar solitário, e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Entrando, pois, numa barca, retiraram-se à parte, a um lugar deserto. Porém, a multidão viu-os partir, e muitos os reconheceram e concorreram lá por terra de todas as cidades, chegando primeiro que eles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como a hora já era bem avançada, chegaram-se a eles seus discípulos, dizendo: Este lugar é deserto e a hora já é adiantada. Despede-os a fim de que vão às aldeias e povoados próximos e comprem alguma coisa para comer. Ele respondeu-lhes: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos então com 200 denários comprar pão para lhes darmos de comer? Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes vós? E de ver. E depois de terem examinado, disseram-lhe: 5 e 2 peixes. Então mandou-lhes que os fizessem recostar a todos em grupos sobre a relva verde. Recostaram-se em grupos de 100 e de 50. Então Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevando os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e os deu a seus discípulos para que os pudessem diante deles, e repartiu entre todos os 2 peixes. E todos comeram e ficaram saciados. Depois recolheram 12 cestos cheios das sobras dos pães e dos peixes. Ora, os que tinham comido eram 5.000 homens. Imediatamente obrigou os seus discípulos a embarcar para chegarem primeiro que ele à outra margem do lago, a Betsaida, enquanto ele despedia o povo. Depois que o despediu, retirou-se a um monte para orar. Chegado o anoitecer, encontrava-se a barca no meio do mar e ele a sós em terra, vendo que eles tinham muita dificuldade em remar, porque o vento lhes era contrário. Cerca da 4ª vigília da noite foi ter com eles, andando sobre as águas, e fez menção de passar adiante. Quando eles, porém, o viram caminhar sobre o mar, julgaram que era um fantasma e gritaram porque todos ouviram e se assustaram. Mas ele falou logo com eles, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. E subiu para a barca para estar com eles. E cessou o vento, e cada vez mais se admiravam no seu interior, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. Tendo passado para o outro lado, foram ao país de Genezaré, e lá aportaram. Ao desembarcarem, o povo logo reconheceu a Jesus, e correndo por todo aquele país, começaram a trazer-lhe todos os doentes em leitos, aonde sabiam que ele estava. Em qualquer lugar a que chegava, nas aldeias, ou nas vilas, ou nas cidades, punham os enfermos no meio das praças e pediam-lhe que os deixasse tocar ao menos a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Salmo 21. Para o fim, para obter o socorro da manhã. Salmo de Davi. Ó Deus, Deus meu, olha para mim, porque me abandonaste. O clamor dos meus pecados afasta de mim a salvação. Meu Deus, clamarei durante o dia e tu não me ouvirás. Clamarei de noite e não por minha culpa. Mas tu moras no lugar santo, ó glória de Israel. Em ti esperaram nossos pais, esperaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos, em ti esperaram e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme e não um homem, o opróbrio dos homens e a abjeção da plebe. Todos os que me viram escarneceram de mim, falaram com os lábios
e menearam a cabeça, dizendo: Esperou no Senhor, livre-o, salve-o, se é que o ama. Sim, tu és o que me tiraste do ventre, a minha esperança dentre os peitos da minha mãe. Eu fui lançado nos teus braços desde o seio. Tu és o meu Deus desde o ventre materno. Não te retires de mim, porque a tribulação está próxima, porque não há quem me ajude. Inúmeros novilhos me cercaram. Vi-me sitiado de touros gordos. Abriram sobre mim a sua boca, como um leão arrebatando e rugindo. Eu derramei-me como água, e se dispersaram todos os meus ossos. Meu coração tornou-se como cerca derretida no meio das minhas entranhas. O meu vigor secou-se como barro cozido. A minha língua pegou-se às minhas fauces, e conduziste-me até o pó da sepultura. Porquanto me rodearam muitos cães, uma turba de malignos me assaltou. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés, contaram todos os meus ossos. Eles me olharam e ficaram a mirar-me. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Mas tu, Senhor, não afastes de mim o teu socorro, atende à minha defesa. Livra, ó Deus, a minha alma da espada e das garras dos cães a minha túnica. Salva-me da boca do leão e a minha humildade do chifre dos unicórnios. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da assembleia. Vós tementes ao Senhor, louvai-o, vós descendência de Jacó, glorificai-o. Tema-o toda a posteridade de Israel, porque ele não desprezou nem depreciou a humildade e súplica do pobre, nem apartou de mim a sua face, mas ouviu-me quando eu lhe clamava. A ti se dirigirá o meu louvor numa grande assembleia. Eu cumprirei os meus votos em presença dos que o temem. Os pobres comerão e serão saciados, e os que buscam o Senhor o louvarão. Os seus corações viverão pelos séculos dos séculos. Lembrar-se-ão e converter-se-ão ao Senhor todos os limites da terra. E todas as famílias das nações o adorarão na sua presença. Porque o reino pertence ao Senhor, e ele reinará sobre as nações. Comeram e adoraram-no todos os ricos da terra. Diante dele se prostraram todos os mortais, e a minha alma viverá para ele, e a minha descendência o servirá. A geração que há de vir será anunciada ao Senhor, e os céus anunciarão a sua justiça ao povo que há de nascer e que o Senhor formou. Eu vou continuar fazendo a leitura dos comentários que tem na Bíblia, mas eu farei para mim e passarei a colocar as fotos de todos os comentários dos versículos dos capítulos lidos no vídeo, né? Então, quem tiver interesse vai poder consultar todos, não mais só os que eu estava escolhendo, até porque os meus interesses podem ser diferentes dos vossos interesses, as minhas dúvidas podem ser diferentes das vossas dúvidas, então farei dessa forma. E outro motivo também é que fazer a edição dessas leituras torna o processo ainda mais cansativo. E, novamente, o objetivo é que eu faça essa leitura ao longo de um ano. Vou manter o propósito de ajudar vocês até tendo esses textos para meditação, até porque eu reconheço que essa Bíblia é extremamente cara, embora valha o valor pago nela. E também eu vou continuar fazendo a minha leitura, aproveitando os benefícios que isso pode me trazer. É importante notar uma nota, ela poderia até ter sido mencionada anteriormente, mas como a primeira citação da nota se refere justamente ao primeiro momento em que os irmãos e irmãs de Jesus são citados, aparece em Mateus. Então essa nota aparece só em Mateus. Por isso, olhando as citações junto a Marcos, é possível observar aqui no versículo 6, no capítulo 6, versículo 3, é recomendada a leitura de Mateus 12, versículo 46. E neste versículo em Mateus tem a nota comentando: segundo os concílios da Igreja, o consenso unânime dos santos padres e outras fontes da tradição,
A Virgem Maria jamais teve outros filhos senão Jesus. Logo, irmãos aqui deve significar os primos de Jesus por parte da mãe, como normalmente se chamavam no costume judeu, para não deixar dúvidas quanto à virgindade da Virgem Santíssima, bem como trazer à luz costumes do povo judeu que não são continuados hoje em dia e ainda mais tão distantes de nosso tempo e de nossa cultura. Por isso é bom trazer alguma dessas notas. E essa nota eu acho que é relevante trazer aqui. Sigam aí com as imagens dos comentários. Até breve, fiquem todos com Deus. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.